Muitas vezes a gente pode ser levado a pensar que Deus cobra demais da humanidade, que Ele proíbe coisas demais. E parece que é tanta coisa proibida que Ele só quer simplesmente cercear a nossa liberdade. Mas será que é isso mesmo? Oi, eu sou o Matheus e hoje eu vou propor uma reflexão pra gente sobre: será que Deus não exige demais dos seres humanos? Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Otiora, seguir nossas páginas nas redes sociais e curtir, compartilhar e mostrar pra gente aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto. Mas bem, começando, quando a gente pensa sobre essa pergunta, muitas vezes a gente pode cair num pensamento equivocado. Que às vezes realmente parece que são tantas coisas que Deus orienta o ser humano, que às vezes a gente é levado a crer que Deus é simplesmente um tirano, que quer cuidar da nossa vida aos mínimos detalhes, que quer nos proibir de tudo, que quer cercar a nossa liberdade de regras e imposições. Mas a verdade é que a história não é bem assim. Então, eu entendo que quando, por exemplo, a gente olha para os 10 mandamentos e vê todos aqueles nãos, não matarás, não roubarás, não fará isso, não fará aquilo, a gente é levado de fato a crer que Deus simplesmente quer cercar a nossa liberdade. E muitas vezes essas regras parecem imposições sem sentido. Na verdade, elas não são. Elas têm um sentido muito claro. E talvez o principal sentido delas seja de proteger a natureza humana, de proteger os seres humanos de males que não fazem parte do plano de Deus. Deus não nos fez para as coisas ruins, mas nos fez para as coisas boas. Vamos imaginar aqui um peixe. O peixe, como todos nós sabemos, para sobreviver tem que estar habitando no lugar propício para isso, que é a água. Então, quando um peixe sai da água, ele morre. Imaginemos que Deus fosse impor uma regra aos peixes, e uma dessas regras fosse: olha, vocês não podem sair da água. Percebe que isso não é uma imposição sem sentido, mas ao contrário, é uma imposição completamente benevolente de Deus. Porque Ele não está obrigando o peixe a não sair da água porque ele é tirano e quer só proibir e quer ficar cuidando da vida do peixe e tal. Não, mas é porque ele sabe que se o peixe sair da água, ele vai morrer. É o que acontece nas nossas vidas. Quando Deus proíbe determinadas coisas, Ele não está simplesmente cercando a nossa escolha, mas Ele provavelmente está nos pedindo algo que, se a gente desobedecer, provavelmente trará consequências ruins na nossa vida. E Ele pede isso justamente porque Ele sabe mais que a gente. Assim como o peixe provavelmente não sabe que fora da água ele vai morrer, para nós seres humanos funciona da mesma maneira. Deus nos orienta porque sabe que fora dessa realidade, fora daquilo que o ser humano foi preparado para fazer, a consequência disso pra gente é a morte. E daí a gente tem que se perguntar então, para que o ser humano foi feito? Assim como o peixe foi feito para a água, a gente tem que se perguntar: qual é o habitat natural do ser humano? E essa resposta ela é um pouco mais profunda do que se parece, até porque na própria biologia a gente percebe que o ser humano habita em todos os lugares, no frio, no calor. Não é desse habitat natural que eu estou falando. O ser humano foi feito para habitar no amor. Assim como o peixe morre se ele estiver fora d'água, o ser humano morre se ele estiver fora do amor. E o amor é o próprio Deus. A natureza humana foi feita para habitar em Deus. E os 10 mandamentos, quando nós olhamos para eles, e as leis e a moral cristã, preza justamente por isso, por preservar no coração humano o amor. Então, esse vídeo todo é para falar que quando Deus nos obriga e nos impõe determinadas regras e instruções, Ele não faz isso para nos tirar da liberdade, mas ao contrário, para garantir que nós possamos viver no amor. E por isso, esse convite ao amor faz, por exemplo, com que Jesus, nos evangelhos, meio que resuma os 10 mandamentos em uma frase: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nessa frase estão resumidos os 10 mandamentos, no amor. Amar a Deus e ao próximo. E a gente percebe isso muito claramente na maneira como os 10 mandamentos são escritos. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, certamente vai colocar Deus no centro da sua vida.
certamente vai separar um tempo da sua semana para cultuar, para mostrar a Deus o tanto que o ama. Não vai sair falando besteiras sobre o nome de Deus. E aí a gente já vê os 3 primeiros mandamentos. E do outro lado, aquele que ama ao próximo não desonra o seu pai e a sua mãe, não desobedece às autoridades civis, não mata, não rouba, não utiliza o outro como um objeto sexual, de prazer, não mente, não cobiça as coisas alheias, não sente inveja e deseja o mal para o outro. Percebe então que, apesar de parecerem proibições, ao contrário, são convites ao amor, porque de fato quem ama enxerga nos 10 mandamentos o amor que Deus quer para a humanidade. E francamente é uma grande benevolência de Deus ter dado meio que uma lista de como amar melhor para o ser humano. Deus é muito bondoso porque ao invés de deixar a gente aí solto para descobrir como amar, Ele ainda nos ensinou pelos 10 mandamentos, pelas bem-aventuranças, pelas mensagens que Cristo passou nos evangelhos. Pela história da nossa igreja, nós vemos uma manifestação clara do amor de Deus. Os 10 mandamentos e a lei moral de Deus não são proibições sem sentido, mas são um convite firme e reto ao amor. A igreja e Deus se manifestam através da moral, manifestam no seio da humanidade um amor muito sincero. Então, antes da gente pensar que Deus nos convida simplesmente a cercarmos a nossa escolha por imposições e regras sem fim, pensemos antes se, ao descumprir essas regras, nós estamos fazendo um ato de amor. Se Deus pede para que façamos alguma coisa, certamente é porque por trás disso existe um ato de amor concreto. Então, antes de reclamarmos sobre as regras que nos são impostas, pensemos se na verdade elas não são um convite a nós amarmos melhor, amarmos mais adequadamente a Deus e ao próximo. E assim podemos nos alcançar uma imitação um pouco mais perfeita daquele que mais amou, que é o próprio Jesus Cristo.